hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad.
Olá, queridos hermanos y mis hermanas, amigos, amigas, vecinos, todos ustedes que me ven neste momento por meio deste video. Les saludo a todos com gran amor de Deus e com um fraternal abraço. Bem-vindos todos a este canal Palavra Sencilla e Pura, e graças a Deus nos ha dado a feliz oportunidade de trabalhar junto com ustedes, amados, en estes tiempos. Bueno, hoy quiero invitarles a que empecemos una serie de reflexiones bíblicas que va a durar por 4 días. Hoy, sábado, día 8 de agosto, em próximo lunes, para quem está em Brasil, lunes é segunda-feira, também em miércoles, que é quarta-feira, e em próximo sábado. Então, estes 4 dias, hoje, sábado, segunda-feira ou lunes, quarta-feira ou miércoles e próximo sábado. Ao longo destes 4 dias, tratarei 4 mensagens e estarei falando a respeito de la maldición hereditaria, ¿ok? Maldición hereditaria, la fábula que irrita a Dios. Justo aqui, tu puedes ver nesta portada de este livro, que é uma produção da Igreja Adventista de la Promessa, realizada por la Comissão Permanente de Doutrina de 2010. A versão em espanhol chegou a nós em maio de 2010 e, graças a Deus, ha sido uma grande bendição para aclarar as dúvidas de todos aqueles que las tienen. ¿Crees tú em maldição hereditária? ¿Le enseñaron algo sobre esto em algum tempo anterior, passado? ¿Te están enseñando sobre esto hoy? Tú aí donde tu vives, em tu ciudad, em tu país, em la igreja que tu congrega, algum pastor, algum líder religioso, ou de alguma maneira tu viste tu acesso a este contenido, te ensinaram esto e tu creyó en esto. Em algum momento já se perguntou se é verdade? Será possível que esto seja uma grande herejia? Bueno, queridos, a lo largo destes 4 dias, 4 temas, 4 mensagens que vamos tratar, estaremos falando deste assunto. Espero que o Espírito Santo pueda aclarar para ti, em tu mente, em tu coração, esta verdade. Desde agora, digo para ti que a Bíblia é a única e suficiente regra de fé e conduta cristiana. E por que vou utilizar este livro chico, para reflexionarmos sobre isto? Pois, analisando, encontramos que ele está basado em la Bíblia Sagrada, ok? Então, nossas declarações de fé aqui é basada em la Bíblia Sagrada. Vamos utilizar os comentários deste pequeno livro para ampliar nossa compreensão aqui bajo de la presença e guardia de Deus, de la orientação do Espírito Santo. Queridos, com quanto seja muito antiga esta herejia de la maldição hereditária e junto com a maldição hereditária outras falsas doutrinas, crenças que vêm junto, como o nome maldito, como a palavra maldita, etc. Apesar de ser muito antigas, milenares estas herejias, pero en estas últimas décadas entrou en la iglesia cristiana, surgió de nuevo con mucha fuerza y hasta día hoy aún muchos cristianos están engañados bajo esta herejía, creyendo que a las cosas que pasan en su vida, en la vida de sus seres queridos, tienen a ver con herencia maldita, tem a ver com pecados de seus antepassados que hoje estão sendo cobrados, castigados em ti, e tu pratica coisas malas porque seu antepassado praticou, e esta herência maldita vai passando de geração a geração. Isto é uma grande mentira e quero ir demonstrando a ti a lo largo destas 4 mensagens que haremos
basada neste tema, ok? E é justo a portada, o tema general deste livro, Maldição Hereditária, a fábula que irrita a Deus, ok? Espero, queridos, que a todos ustedes puedan chegar mi sincero sentir que não és de ofender a ti, não és de afrontar a ti, sino de trazer para ti, em nome de Jesus, outro ponto de vista, uma forma bíblica, verdadeiramente bíblica, de ver este tema, ok? Então, se tu realmente crê nisto ou tem dúvidas sobre isto, se alguém lhe ensinou sobre isto, pero já não está seguro que é verdadeiro, e aunque esteja seguro que és, pero és um crente maduro, é uma pessoa que tem coração aberto para crescer mais, aprender mais, le invito a que caminemos juntos por estes dias, ok? Se quer que mais pessoas sejam bendecidas também, comparte com elas este mensagem, eu lhe pido, ok? Aqui está neste canal, Palavra Sencilla e Pura, docenas de outros mensagens anteriores e esta sequência de mensagens que haremos a partir de hoje, sábado, até o próximo sábado. Comparte com estas pessoas, ok? É um canal pequeno, pero tu podrás revisar os mensagens, escuchá-los e sacar suas conclusões bajo a direção do Espírito Santo. ¿Está bem? Não caia em el engano, ok? De que se uma pessoa famosa, conhecido mundialmente, habla ou nacionalmente, parece ser verdade. Uma pessoa chiquitita como eu, de um canal chiquitito como este, não creio porque é alguém que não é famoso. Cuidado, não caia nesta enganação, porque Deus, queridos, como já declarado e eu falei em mensagem antepassado, que Deus elige as coisas pequenas para confundir as grandes, as que não são, para avergonzar as que são. Então, ojo, oído, coração em la palavra de Deus, ok? Porque o ser humano é falho e a vezes se equivoca, pero la palavra de Deus, não. Amém? Vamos juntos então, le agradeço por estar aqui com nós. Maldição hereditária, a fábula que irrita a Deus. Em dia hoje, haremos apenas uma parte introdutória e ojalá, queridos, que já seja bastante aclaradora para ti. Depois, em próximo mensagem, vamos entrar diretamente em el tema, em la discussão do tema. Hoje, uma apresentação mais sencilla, ok? Mira, cada dia que passa aumenta nas igrejas cristianas o número de crentes que se involucram com doutrinas e crenças espirituais que afrontam o Evangelho de Jesus Cristo. É uma declaração forte, pero é verdadeira. Se existem crenças, doutrinas espirituais contrárias à Bíblia Sagrada, então, luego, estas crenças afrontam a doutrina de Jesucristo, o Evangelho de Jesucristo. Por isso é muito grave, é muito importante, queridos, que prestem muita atenção e que pueda o Espírito Santo abrir em sua mente, em seu entendimento, a verdade sobre este assunto, ok? Afinal de contas, se tu és um cristiano ou tu crês em Jesus, tu não queres afrontar Jesus, correto? Eu sei que sim. A ensinança sobre maldição hereditária é um exemplo desse caminho em direção à la generalizada apostasia, cuja conclusão será quando seja revelado o homem del pecado, o hijo de la perdição, el qual se opõe e se levanta contra todo lo que se chama Deus e o é objeto de culto. Todo que se sienta, querido, tanto que se sienta em el templo de Deus como Deus, haciéndose passar por Deus, dijo Pablo em Tessalonicenses, segunda carta a los Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Esta gran apostasia
que vai se intensificando hasta alcançar su ponto mais alto, su plenitud, querido, trae consigo muitas coisas, incluso muitas herejías que conducem a los cristianos a uma falsa verdade, a um caminho de error, afronta direto ao Evangelho de Cristo e aún pensando que são cristianos, muitas vezes estão em verdade se apostatando da verdade de Cristo. Isto é um grande peligro e eu quero tratar disto contigo nestes dias que vamos passar juntos tratando deste assunto, da maldição hereditária, a fábula que irrita a Deus, ok? Os proclamadores da maldição hereditária se levantam contra Deus quando ensinam que a causa de los sofrimentos, de las tribulações, pruebas, de las tragédias, de las enfermidades, enfim, que todos os males que afligem a las personas são consequências de los actos pecaminosos de los antepassados, de sus antepassados, como padres, abuelos, bisabuelos, etc. Queridos, é realmente uma afronta contra Deus. É levantar-se contra Deus, proclamar esta grande herejia, ensinar esta grande herejia, defender esta grande herejia e crer en esta grande herejia. Por esto, quero te alertar, mi querido amigo, mi hermano, não creia mais en esta grande herejia. Se ha creído hasta aqui, acompanhe-nos fielmente a lo largo de estes 4 sermones, donde vamos tratar e aclarar isto. E em nome de Jesus, tu que quizás creia nisto, há de ser liberto de estas cadenas de la mentira, del engano que puseram sobre tu cuello, em tus manos e te mantém aqui, querido, preso en esta enganação que te hace, em verdade, aunque tu não quieras, pero te hace levantar contra Deus. Porque toda herejia que aparece, que lá assimilamos e creemos, nos torna, queridos, enemigos de Deus. Deus é Deus de la verdade. Diablo é o padre de la mentira. La verdade e la mentira não têm comunhão. Então, os hijos de Deus não têm que haver nada com la mentira. Amém? Muito bem. Desta forma, criaram a necessidade de romper a maldição por alguém especializado em guerra espiritual. Muito convenientes a los maestros de esta tal maldição hereditária, porque eles são os supuestos ungidos de Deus, homens e mulheres que têm poder e unção para supuestamente romper, quebrar as maldições. Cuidado, queridos, muito cuidado com isto. A partir de entonces surgen otras ramificaciones doctrinarias, la creencia en nombres malditos y palabras malditas. Bueno, esta herejía de la maldición hereditaria abre un abaniquín para varias otras herejías, queridos, que están todos en el mismo paquete. Entonces, a lo largo de estos 4 días vamos a tratar de este asunto, vamos desglosá-lo, vamos, queridos, a menudo analisar esto à luz da Bíblia Sagrada. E em nome de Jesus, tu há de estar livre de esta grande enganação. Además de la herencia maldita, se cree que os nombres personales que têm significados considerados negativos devem ser cambiados por nombres considerados positivos, para que a pessoa seja livre e bendecidas. Quantas pessoas já cuidaram de cambiar seus nomes, pensando que com esto iba a ser livre de uma maldição? Porque seu nome tinha um significado malo, e aí tu decidiu cambiá-lo para ser bendecido, livre desta supuesta maldição. Como se a sangre de Cristo Jesus não fora suficiente para nos limpiar e fazer de nós novas criaturas. Como que um simples nome tem poder de afetar o caráter, a índole, a vida de uma pessoa, seu destino. Queridos,
Muchas mentiras han sido contadas sobre esto y mucha gente han creído en estas mentiras y por eso se tornaron esclavos de estos falsos maestros con estas herejías que los hacen comer en sus manos, querido, están dependientes de ellos porque ellos supuestamente tienen poder, unción, autoridad de quebrar maldición. Cuidado con esto. En esta misma línea de raciocínio, de creencia, se cree que las palabras emitidas por las personas tienen poder para definir su futuro. Y la siguiente forma, de esta manera, si las palabras son buenas, las personas serán exitosas. ¿Será verdad? ¿Será verdad esto? Al confrontar estas ensinanças com a palavra de Deus, veremos quão frágeis são e quão engañadoras e destrutoras são. Não confunda a coisa. Frágeis são seus argumentos. Frágil é a base que sustenta estas doutrinas, que sustente estas herejías, pero são fuertemente engañadoras, poderosamente destrutoras em la vida de aqueles que creem em estas mentiras. Ok? Vamos seguir adelante. Crer em maldição hereditária, además de ser hecho que revela ausência de bom sentido, é uma declaração de oposição à palavra de Deus, quando em la Bíblia indica que o pecado sempre é personal. Queridos, não é solamente ausência de bom sentido, é também uma rebelião, é oposição contra Deus, contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a expressão do caráter, da vontade, da verdade divina. Então, creer em maldição hereditária e em las demás doutrinas que emana de ella, querido, é levantar-se contra Deus. Por isso, meu amigo, meu irmão, eu lhe alerto. Escute com muita atenção. Acompanhe-nos por estes 4 dias e permita que o Espírito Santo limpe tu mente e tu coração de estas herejías e escriba a verdade em nome de Jesucristo. Amém? As Sagradas Escrituras nos orienta que as pessoas influenciam e são influenciadas, queridos, sim, para bem ou para mal. Sin embargo, a responsabilidade das ações acertadas ou equivocadas é sempre de las personas e não de seus descendentes, não de seus antepassados. Não, queridos, uma pessoa pode influenciar outra, uma pessoa pode ser influenciada por outra ou influenciar a outra, pero isto nada tem que ver, não, nada que ver com herência maldita. Tu puedes sofrer malas influências ou buenas influências, pero tus decisiones, tus acciones, lo que hará de su vida, esto es decisión suya. Si hizo lo bien, fue decisión suya. Si hizo el malo, fue decisión suya. No es culpa de sus antepasados, ni será de sus descendentes. No es mérito de sus antepasados o de sus descendentes. Las decisiones son suyas, ¿ok? Esto es lo que a palavra de Deus ensina e a lo largo destes dias vamos aclarar a menudo todo esto. Muito bem. E mais, as Escrituras declaram que sempre é Deus el que bendice e maldice. A los obedientes Él bendice, a los desobedientes Él maldice. Entonces, ¿quién podrá romper la maldición deflagrada por el Todopoderoso? Tu quieres después
tomar tu Bíblia, ler em Deuteronômio 27, verso 11 adelante, e também todo o capítulo 28. Queridos, Deus es el único que maldice, es el único que bendice. Nosotros podemos decir palavras benditas ou malditas, pero estas palavras não vão cambiar o destino de las personas. Nosotros, si hablamos palavras buenas, vamos alegrar o coração de las personas, vamos incentivarlas, vamos hacerlas sentir mais confiantes, pero que poder tem nossas palavras? Ninguno. Se decimos palavras malas, vamos entristecê-las, vamos causar algum enojo, seja o que seja. Pero que poder tem nossas palavras de cambiar o destino de uma pessoa? Se tal pessoa, como tu e eu e todas as demás em todo o mundo, queridos, somos livres para decidir e para fazer o que queremos de nossa vida, seja para bem ou para o malo, e em final ajustar contas com Deus de como foi nossa vida. Não culpa dos antepassados, tampouco, queridos, de nossos descendentes, de nenhuma maneira. Não, não e não. Agora, se Deus é Todo-Poderoso deflagrar uma maldição sobre alguém, quem é o ser humano para quebrar uma maldição de Deus? Quem é ser humano petulante, atrevido, arrogante, soberbio, presumido, a ponto de dizer: venga a mim que eu vou fazer uma oração forte e vou romper esta maldição? Isto é uma mentira, isto é uma herejia. ¿Puede a criatura ser mais forte que seu Criador? Queridos, não existe criatura, nem angelical, nem humana, nem de qualquer outra espécie, que seja capaz de lançar uma maldição ou uma bendição e isto resultar na vida de alguém. Não, solamente Deus pode fazer isto, e Ele hace com justiça e com perfeição e de forma soberana, queridos. Quem é ser humano? Quem pensa que és um homem ou uma mulher que presume de si mesmo ter unção, poder, autoridade espiritual para quebrar uma maldição ou para impor uma bendição? Solo Deus. O máximo que podemos fazer é pedir a Deus que bendiga uma pessoa, é dizer a alguém que Deus bendiga a ti, meu irmão. Se disser a alguém: eu te maldigo, eu te maldiçoo, de que resulta isto? Nada, porque al final, queridos, nosso destino, nossa atitude, o que queremos fazer de nossa vida, temos livre arbítrio para hacer. Então, não me venga com esta conversa falha mentirosa de que tu és um viciado, adicto, porque seu abuelo foi, seu papá foi. Não, tu eres porque tu queres. Tu decides o que queres fazer de tu vida. Que tu eres uma pessoa perversa que pratica maldade porque é uma maldição, é uma herência maldita de seus antepassados. Mentira! Tu deve assumir tu culpa. Tu deve arrepentir-se de seus pecados e confessar ao Senhor, porque se há um culpado por seus pecados, esse culpado és tu mesmo, não és nadie que vino antes de ti, nem nada que vendrá depois. Tu responderás, tu terás que ajustar conta delante de Deus, em el tribunal de Cristo, por todas suas ações, suas atitudes, ok? Muito bem, vamos seguir. A creencia em maldição hereditária não é uma invenção espiritual de los creyentes modernos, não. Isto já existe há miles de anos, pero queridos, isto parece que vino com mais força nestes últimos tempos, assolando, destruindo e roubando a verdadeira fé de muitos cristianos, que parece que Jesus já não é suficiente, que a sangre de Jesus já não lo limpiou suficientemente e não lo hizo nova criatura. Aún tem que passar por sessões de quebrantamento de maldição, tem que estar na mano de líderes religiosos presumidos e soberbios que dizem ter poder de quebrar maldição. Jesus já não é suficiente, certo?
Ah, queridos, isto vino com muita força nesses últimos tempos. Deus advertiu a seu povo que sempre apresentou disposição para lançar sobre os outros suas culpas, seus errores. Mira, desde os dias de Adão. Adão puso a culpa em Eva, Eva puso a culpa na serpente, e tu põe a culpa em outro, e eu em outro. Deus não gosta de isso. Deus aborrece estas coisas, que cada um assuma sua culpa. E aí, queridos, esta heresia chegou para fazer massagem em el ego del ser humano pecador, e dizer, ah, meu amigo, tu és um pecador, tu és uma pessoa perversa, tu és avaro, tu és mesquinho, tu és isto, tu és aquilo, tu és mentiroso, tu és pratica prostituição, tu és, porque seu antepassado isso? Mentira. Ah, porque sua mamá te maldijo? Mentira. Ah, porque seu papá te maldijo? Mentira. Tu haces lo que quieres de tu vida. ¿Va a ajustar conta com Jesus no final? Vá, pero mientras vive, tu tienes livre albedrío para hacer el bien o el malo, ¿ok? Nada de poner a culpa em antepassado. Esto é o que quer Satanás, porque se tu não assume tu culpa, tu não se arrepende. Se tu não é culpado, vai arrepentir-se de quê? E se não se arrependeu, vai pedir perdão de quê? A quem? E se pedir perdão sem arrependimento, não serve de nada. Então, é o que quer o diabo. Não importa para ele se tu sigue na igreja. O diabo não está preocupado de te alejar da igreja. Ele quer te alejar de Jesus. Ele quer te alejar da verdadeira fé. Ele quer alejar a ti da verdade que tu és pecador, culpado e condenado à morte eterna, e que o único meio de ser livre desta morte eterna é se acercar a Jesus, reconhecendo tus pecados, confessando a Jesus, pedindo-lhe seu perdão e entregando a ele sua vida, e sendo nova criatura e tornar-se hijo de Deus por los méritos de Jesus. De esto, o diabo quer alejar a ti. Queres seguir na igreja? Que siga por toda a sua vida, pero creyendo em maldição hereditária? Isto quer o diabo, porque isto te mantém lejos, meu amigo, meu irmão, muito lejos de Jesus, muito lejos de la verdade, de la verdadeira fé. Cuidado com isto, cuidado com quem anda entrando em tu casa e te ensinando estas mentiras. Cuidado com as pessoas que tu recebes em tu hogar para inculcar estas loucuras em sua mente. Cuidado quando tu estás sentando na silla em algum salão, em alguma igreja, e escutando o seu pastor ensinando estas mentiras. Não sei se ele está mal intencionado ou se ele também é uma pessoa que está enganada, pero tu que está tendo esta oportunidade, não huya de la verdade, preste atenção na verdade, não seja mais escravo de estas mentiras que te aleja de Cristo e consequentemente de la salvação de Cristo. Amém. Queridos, Deus disse: vino a mim palavra de Jeová, escreveu o profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 e 2. Vino a mim palavra de Jeová, dizendo: que pensais vós outros, los que usais este refrão sobre a terra de Israel, que disse: los padres comeram uvas agrias, e los dientes de los hijos tienen la dentera? Queridos, em las palavras del Altíssimo Deus, la creencia en la maldição hereditária não passa de dicho cuja insistência lo enfada, lo aborrece, lo afronta, porque é uma heresia que aleja a las personas de la verdade, del sentimento de culpa e consequentemente do arrependimento e consequentemente da confissão, consequentemente do não perdão. Terrible, queridos. Deus repreende su pueblo. Como que um padre come uva verde, ácida, e os dentes del hijo é que vai se quedar malo? Assim a pessoa utilizava este dicho para dizer: sou pecador porque meu padre pecou e eu também. Meu padre era um assassino e eu sou um assassino. Meu padre era um adicto de droga e eu sou um adicto de drogas também.
Mi mamá era una prostituta, por isso eu sou uma prostituta. Culpa de ella. Não, tu haces o que queres de sua vida. Tu decide que caminho tomar. Eu sou um ladrão porque meu abuelo foi ladrão. Não, tu é ladrão porque queres ser ladrão. Sim. Eu sou um mentiroso porque em minha família há muitos mentirosos. Tu é mentiroso porque queres ser mentiroso. Não põe a culpa em seus antepassados. Isto é o que quer Satanás, pero não é o que quer Deus, porque isto aborrece e afronta a Deus. E nesta condição, o Senhor lhe deu um ultimato a seu povo, queridos. Deus deu um ultimato e disse: já basta, nunca mais quero escuchar entre ustedes esse tipo de dicho, esta creencia, esta herejía. Vivo eu, dijo Jehová el Senhor, que nunca mais tendréis, porque usar este refrão em Israel. Ezequiel 18, verso 3. Em seguida finalizou o tema determinando que a culpa por los pecados não é hereditária, sino personal. Aleluias. Sim, queridos, não hereditária. Deus deixa claro: he aqui, todas as armas são minhas, como el arma del Padre, el arma del Hijo, es minha, e el arma que pecare, esta morirá. Ezequiel 18, verso 4. É um texto bíblico muito interessante para declarar que el alma muere. É tema para outra série de predicações que quizás podremos fazer futuramente. Se te parece uma boa ideia, comente abaixo aí em YouTube, não em WhatsApp, não no Facebook, em YouTube. Vai neste mensagem em meu canal, Palavra Sencilla e Pura, e comente abaixo que lhe parece muito bem a ideia de uma futura série sobre a mortalidade da alma, porque a maioria de los cristianos crê que a alma é imortal e a Bíblia declara que é mortal. Quando muere, morre totalmente, porque a ressurreição, a grande doutrina do cristianismo, queridos, não dá espaço para a imortalidade da alma. Pero vamos cerrar este parênteses. Se queira, comente abaixo e vamos preparar uma série. Queira Deus, se Deus assim nos dê sua direção. Bueno, queridos, el alma que pecar morirá. Se o padre pecar, o hijo não vai pagar por seu pecado. Se o hijo pecar, o padre não vai pagar por seu pecado. Cada uno elige lo que quiere de sua vida. Bueno, se o servo ou la serva de Deus estudia reflexiona, analisa todo este mensagem que estamos fazendo hoje e que haremos na continuação, queridos. Se tu fazer isso com vontade, com humildade e constrição, encontrará ajuda para viver a fé cristiana de forma sumisa à la palavra de Deus. Quedarás aliviado, tu vas se quedar aliviado por saber que a definição del destino de antepassados, queridos, não tem de nenhuma maneira poder de condicionar tu destino. As decisões, queridos, de seus antepassados, a vida de seus antepassados não pode condicionar ou determinar como será seu destino. Tu decide se queres ser uma pessoa de bem ou mala, hacer lo bueno ou el malo, servir a Deus ou não servir a Deus. Não será escravo de pecado de outro. Nunca mais poderá dizer: eu hago isto porque mis antepassados hicieron e eu sou vítima desta maldição hereditária. Não, está livre desta mentira, desta carga sobre seus ombros, queridos. Não caiga mais neste engano. Deus deu para ti, querido, livre-arbítrio, e és Deus que tem o absoluto domínio de toda a coisa, e em sua soberania e domínio, Ele deu a ti e a mim o livre-arbítrio. Verdade, queridos?
quedará más aliviado al saber que el salvo por la gracia de Dios está libre de la maldición. Ah, queridos, Jesucristo en la cruz de Calvario, Ele se hizo así, maldito por nosotros, como está escrito, maldito es todo aquele que es colgado en el madero. Y Jesucristo, queridos, nos libertou sendo colgado en la cruz, como está en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. No, queridos, estamos livres em Cristo Jesus. Se mi papá foi um criminal, eu não sou criminal. Se eu sou um criminal, mi hijo não tem que ser um criminal. Cada elige o que quer. Obviamente, já hablamos anteriormente, há malas influências, pero a influência de outra persona não determina quem sou e quem serei. Não. Eu tenho que decidir se vou seguir os malos exemplos, as malas influências, ou se não vou segui-las. Eu tenho que decidir se vou dar ouvidos às buenas influências, a los buenos exemplos ou a los malos. Tu decides. Não ponemos a culpa em nadie. Estamos livres porque Cristo nos libertou. As pessoas verdadeiramente salvas e convertidas a Cristo, totalmente livres de la maldição divina, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas e trasladado al reino de su amado Hijo, em quem temos redenção por su sangre, el perdão del pecado, conforme escreveu Pablo a los Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Aleluia, queridos. Por lo tanto, para aqueles que foram salvos por la graça de Cristo, nenhuma condenação há, escreveu Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 1. Además de esta maravilhosa salvação, permaneciendo obediente a la palavra de Cristo, el salvo, queridos, não recebe maldição, sino la bendição, as bendições prometidas por aquele que nos salvou, como declarou Jesus em João 8:31 e também capítulo 15, versículo 4 e 7 de João. Se crer e permanecer em Jesus e em suas palavras, queridos. Aleluias. Bueno, nós entraremos com mais detalhes e analisaremos mais a menudo este tema. E hoje estou fazendo uma introdução a isto, uma ideia panorâmica de todo. E a partir do próximo mensagem, queridos, nós vamos entrar mais detalhadamente, analisando diversos textos bíblicos, ok? Pero em todos os tempos, a Igreja de Cristo sofreu ataques espirituais, tentando, queridos, esses ataques tratando de contaminar a pureza que caracteriza a doutrina verdadeira de Cristo. Em muitos países, no mundo inteiro, queridos, em nossos dias, essa doutrina sutil e peligrosa, destacada por la gran confusão que ha causado em meio de los cristianos evangélicos. Muitos, uma multitud incontável de cristianos evangélicos creyendo em esta tal de maldição hereditária e suas doutrinas correlatas que emana de ella, queridos, que habla del poder de la palabra maldita, el poder del nombre maldito, herejías que deturpan, que manchan la verdad y que desvían de la verdad a los cristianos. Se trata de la creencia en la maldición hereditaria, doutrina que ha esparcido uma espécie de terror espiritual em las personas al afirmar que enfermidades, vícios, perversões, opressões, enfim, toda espécie de sofrimento é resultado de pecados de los antepassados, de la família, queridos, que havia na família, que praticavam essas coisas malas, e agora
a geração atual está sofrendo esta maldição hereditária. Essa condição, querido, espiritual que eles predicam é, como já hablamos anteriormente, uma afronta, é levantar-se contra a enseñanza de Deus, porque Deus mesmo, já aborrecido, ele condenou esta crença e determinou que nunca mais ele queria escuchar esse tipo de coisa em meio de seu povo. Pero o que hacen? Sigue predicando esto e a multitud sigue creyendo en esto, lamentavelmente. Então, seria necessário romper estas supuestas maldições para que a pessoa seja livre deste mal. É o que ensinam os falsos maestros, e aí eles se sentem os todos poderosos que têm o povo em suas manos, porque eles são os supuestos ungidos de Deus para quebrantar maldição. Quem é ser humano para quebrantar maldição? Se solo Deus tem poder e hace maldição. Solo Deus é o que bendice e o que maldice. Pastor, não habla isto de Deus, pero não seas um ninho espiritual. Quizás tu és imaduro, justo porque tem imadurez bíblica, também tem imadurez espiritual. Porque a Bíblia deixa claro, Deus é quem bendice e Deus é quem maldice. Leia, por favor, le digo outra vez, Deuteronômio, capítulo 27, 11 adelante e capítulo 28 inteiro. Não há nada mais que maldice, queridos. Tu pode maldecir com sua palavra, eu posso maldecir com minha palavra, como disse o apóstolo Santiago. Pero de que sirve isto? Eu estou pecando, sem dúvida, pero isso não vai afetar a vida da pessoa. Isso não vai cambiar o destino da pessoa. Se ela quer ir por o caminho malo, não é porque eu disse uma palavra mala, é porque quis ir e agora lança a culpa sobre mim. E agora lança a culpa sobre ti, lança a culpa sobre o antepassado. Não, cada um é culpado de suas malas atitudes. Sim, cada um. Muito bem. Com base em esta fábula, hemos visto surgir entre os evangélicos cada vez mais os chamados rompedores de maldição, pessoas que se dizem capacitadas espiritualmente. Querido, supuestamente são llenas de unção, com visão espiritual para realizar esse trabalho espiritual. Mentira. Se trata de mais outro de los terríveis ataques de Satanás em sua incansável luta de destruir vidas que já foram salvas por Jesus, de intentar alejá-las de Jesucristo. E já ha conseguido resultados muito grandes, positivos, especialmente em la vida de cristianos biblicamente imaduros, consequentemente débiles em sua vida espiritual. Se não há madurez bíblica, não há tampouco madurez espiritual, lamentavelmente. É com intenção de prestar auxílio a estes hermanos fragilizados em la fé, queridos, e fortalecer a los que aún han sido não han sido alcançados por esta graça, por esta doutrina, queridos, é que nós vamos apresentar a ustedes o contenido deste livro que buscou na Bíblia Sagrada a verdade sobre este tema, para que já não seja mais enganado por esta gran mentira que lamentavelmente entrou em las iglesias e domina a mente e o coração de uma multitud incontável de cristianos. Lamentavelmente. Para entender muito melhor este tema, apresentamos, queridos, os 3 pontos mais salientes que mais se destaca de esta terrível herejia, como por exemplo, a herência maldita traz consigo as palavras malditas. Eles creem que se tu hablas uma palavra maldita, isto vai cambiar a vida da pessoa para malo. Se tu haces uma palavra bendita, vai cambiar para bueno. Esta é uma grande mentira. Solo Deus tem poder para isto. E os nomes malditos. Se tem nome malo, tem que cambiar o nome. E aí depois vamos fazer uma cerimônia para quebrantar esse pecado. Vou fazer uma oração forte para quebrar esta maldição. Mentira, uma grande e terrível
mentira. Nuestro deseo, entonces, es que ustedes, que sus familias, queridos, conforme dijo Pablo a los Corintios 8, versículo 7, ele disse: portanto, como em todo abundeis em fé, em palavras, em conhecimento, em toda solicitude, em vuestro amor para com nós outros, abundar, ser abundantes também em esta gracia. Amém? Muito bem, queridos. Bueno, mis amigos, nosotros hicimos apenas uma introdução, pero vamos entrar diretamente nestes pontos, neste tema, a partir do próximo mensagem, que será em lunes, ok? Depois de manhã, lunes. Então, não perda o próximo mensagem e nem os seguintes, que será em miércoles e em sábado também. Comparta com seus amigos. Quizás eu hablo com algumas pessoas que han aprendido esta coisa de maldição hereditária, pero hoje está recebendo do Senhor Deus uma luz e isto já está aí preocupado. Eu quero entender melhor, então não perda. Pero mais que ser bendecido por estes mensagens, quer também que outras pessoas sejam bendecidas, então comparta com elas, ok? Comparta com elas esta mensagem. Se tu estás suscrito neste canal, graças, sino, suscríbete, ajuda-nos a fortalecer esta obra, queridos. Queremos anunciar um mensagem sencillo e puro, pero bíblico, verdadeiro, contundente, que vai livrar as pessoas de las enganações do inimigo, de las herejías de Satanás, que utiliza, queridos, não demônios com cara de monstro, utiliza homens de terno, corbata, que utiliza mulheres lindas, bonitas, hermosas, bem vestidas e com curso de teologia, etc. E que conhece a vezes a Bíblia de memória, pero são corrompidos, têm a mente corrompidas por el pecado e por isto enganam muitos. E há outros que são enganados e por isto enganam, porque foram enganados também. Seja qual seja o caso, tu não deve pagar por isto. Tu não tens que crer de olhos cerrados, tens que analisar na Bíblia Sagrada. E eu lhe invito que em próximo mensagem será lunes, aqui neste mesmo canal, tu já esteja com sua Bíblia na mão para conferir todos os textos que vamos analisar, ok? Bíblia é a base suprema. Estamos utilizando este livro como uma referência, pero a Bíblia é a base suprema de nosso aprendizado. Não experiências personais de um, de outro, sino lo que Deus diz na Bíblia Sagrada. Ok? Muito bem. Então, nos vemos em próximo culto hogareño em lunes, a partir de las 19:30. Que Deus lhe bendiga. Se tem alguma pergunta, algum comentário, ajude-nos aí abaixo em YouTube, ok? Se está me vendo por WhatsApp ou por Facebook, por favor, busque esse canal em YouTube e ponga aí a sua impressão e vamos aí nos interactuando segundo a graça de Deus. Bendiciones a todos, fuerte abraço. Não se olvide, maldição hereditária, a fábula que irrita a Deus. Seguiremos neste tema lunes. Nos vemos. Abraço. Abraço. Fuerte abraço.